Ucrânia praticamente já não tem mais forças armadas. Está apelando, como já foi falado aqui, no exterior, para juntar gente e levar para lá. A Europa, esse ano, vai entrar numa situação muito pior. A miséria na Inglaterra tem aumentado. Eu não estou falando pobreza, não estou falando miséria. Porque, como eu falei, a segurança alimentar no Brasil é alta. A segurança alimentar na Europa é baixa. Quanto pior a situação política do país no momento, mais vai doer no lombo do povo. Eles tinham a Rússia ali do lado, mas eles tinham que acabar com a Rússia. Porque a Rússia, você veja só, a Rússia, para eles, são negros brancos. Inclusive, os russos são mais brancos do que eles, né? Mas para eles são negros brancos. O ódio étnico vai além disso tudo. É só uma desculpa. São negros, são índios, e depois eles se dizem antirracistas, inclusivos. É tudo mentira. Eles pegam 2 ou 3 de cada um e fazem isso. Com o eslavo, como o eslavo é branco, né? Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa abrir concessão para o eslavo. Ele pode pisar na cabeça. Como estão levando a Ucrânia à bancarrota, à destruição total. Hoje a única salvação é ser dominada pela Rússia mesmo, inteira, para dar uma banana, porque senão a Ucrânia, durante 200 anos pelo menos, vai ser escravizada pelo Ocidente para pagar a dívida de um aventureiro, um bandido, que tomou posse daquilo ali com o único intuito de arrumar problema, e arrumou dos grandes esse problema que já ceifou a vida de pelo menos 600 mil ucranianos. Estou falando da conta da Ucrânia, que é a que interessa aqui. Foi totalmente dizimado. 15ª convocação, já mulher, preá, gambá, qualquer coisa. Todos eles fazem parte do esforço de guerra de colocar mais defuntos na sepultura, mas quem está morrendo é o ucraniano. E o ucraniano pode morrer, não tenha dúvida nenhuma. Tá? O ucraniano foi feito para morrer. O ucraniano não serve para nada, pelo menos para a Europa. Só os idiotas, os obtusos daqui do lado de cá, que não conseguem enxergar isso, que a Ucrânia está sendo usada porque tentaram destruir a Rússia e eles estão sendo destruídos. A Rússia vai muito bem, obrigado. Mesmo indo mal, mesmo tendo problemas, a Rússia vai crescer. Os outros caíram. A Rússia é autossustentável. A Rússia tem gás para passar o inverno, até para passar uma era glacial, se não durar muitas centenas de anos. Né? A Rússia está ali pronta para passar por isso. A Europa não. A Europa não tem energia. A Europa não tem gás, a Europa não tem petróleo, a Europa não tem óleo diesel, a Europa não tem alimentos. Apesar da população diminuta, seus recursos são mais diminutos ainda. E se a mão de obra começar a dar um refluxo de volta para a África, aí é que acaba a bicicleta de vez, torcendo e empenando a roda. A Europa está acabando, e quem está acabando com ela é Putin. A atitude de Putin transformou 50 anos em 2. E talvez não seja raro para nós, que bem antes de 2030, o cenário mundial tenha mudado totalmente. Os Estados Unidos é uma incógnita em crise ainda. A Europa voltou a ser uma coxa de retalho, voltou a ser um ponto de enfrentamento. Velhas rusgas estão voltando e, não raro, não se assustem que dentro de alguns anos o que está acontecendo na África agora vai passar a acontecer nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, com as suas centenas de etnias, de ruas que querem ser países, de bairros que querem ser países, de cidadezinhas que querem ser países. Tá? O negócio é muito mais profundo do que parece, e a gente vai voltar nesse assunto essa semana. Então, é isso. O caminho errado, um país é como uma pessoa, ela pode tomar atitudes idiotas, normalmente movida pela arrogância, pela prepotência, pelo falso ar da superioridade. É isso que faz
a Europa inteira em relação aos outros. Empresas fecharam, milhares de empresas fecharam, o consumo de óleo aumentou, a energia elétrica quadruplicou, quintuplicou de preço, foi multiplicada por 10 em alguns casos, a gente não está tendo dinheiro para pagar, a energia ainda não está pegando pesado em Portugal e na Espanha, tá? Mas vai pegar. Quem tem a torneira, quem tem a mão na torneira não são eles, não. É só estudar um pouco de geopolítica para a gente saber que quem tem a mão na torneira hoje é a Rússia. Inclusive para os Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, mas também o maior consumidor. 2%, 3% da população mundial e consome 20% da energia, 20% a 25% da energia do planeta, um país só. Nós estamos no equilíbrio, o que a gente produz a gente consome. Gamboa é boa até nisso.